Pessoal, nós vamos ver agora, então, algumas notações e aplicações, né, de intervalos reais. O que vão ser intervalos reais? Vão ser como os conjuntos que nós vimos, tá? Só que vocês lembram que, por exemplo, eu tomava um conjunto, só lembrando, eu tomava assim um conjunto dos elementos x que pertencia aos inteiros, tal que x maior do que 5, por exemplo. Então, aí entraria todos os inteiros maiores do que 5, né? Esse conjunto eu poderia enumerar como 6, 7, 8 e assim por diante, infinito. Ou, por exemplo, eu escrevi o conjunto assim, x pertence aos inteiros, tal que x vai de -1 até 2. Nesse caso é um conjunto finito e eu poderia enumerar os elementos assim, ó, -1, 0 e 1, né? Porque o 2 não entra, é só menor do que 2. Agora, se a gente trocar esses inteiros por reais, a gente conseguiria, por exemplo, enumerar os elementos, como eu fiz nos casos aqui? Não, porque entre os inteiros, entre o -1 e o 2, pensando nos reais, a gente tem infinitos números. A gente tem infinitos números racionais e irracionais, né, que formam esses reais, e não dá para ser enumerados assim. Então, de que forma a gente poderia representar esse conjunto? A resposta é através de intervalos reais. Então, nós vamos ver quais são as notações para isso, tá? Bom, a gente pode representar esses intervalos primeiro na notação gráfica, que é desenhando numa reta numérica, né? Representando os números por pontos. E aí a gente tem dois conceitos aí para entender, que é o de intervalo aberto e de intervalo fechado. O que a gente vai entender como intervalo aberto? Por exemplo, aqui o meu intervalo é o meu conjunto de números reais que começam no A e terminam no B, mas não incluem o A e nem incluem o B. Isso que significa aberto. E fechado é que incluem o A e incluem o B, certo? E como que a gente representa isso? Com a anotação, né? Na notação de conjunto, eu poderia escrever isso daqui assim, ó. Esse intervalozinho aqui, esse pedacinho da reta, contém os números que pertencem aos reais, tal que são maiores que A e menores que B. Tá vendo? Não inclui nem o A nem o B, é só maior e menor, não é maior ou igual, tá certo? Já esse daqui eu representaria como? Esse intervalo, esse pedacinho de reta, contém os números que pertencem aos reais, tal que x é maior ou igual a e menor ou igual a b. Já com o intervalo fechado, né, bolinha fechada, a gente inclui o a e o b, então é intervalo fechado. Agora existe uma outra notação para representar intervalo, que é a seguinte. Quando o intervalo é fechado, a gente vai usar colchete fechado, tá certo? Intervalo fechado de A até B. Ó, isso aqui está escrito a mesma coisa que aqui e que está representado nessa reta, tá? E aqui a gente usa parêntese ao invés de colchete, né? Parêntese. Então, assim, intervalo aberto de A até B. Quer dizer, não inclui o A, nem não inclui o B. Inclui o A, inclui o B. Outra anotação para essa daqui seria, ao invés do parênteses, colocar colchete para fora, tá? É a mesma coisa. Essas duas notações aqui representam a mesma coisa. No intervalo aberto. Eu vou dar preferência por essa primeira, tá? Parêntese. No intervalo aberto de A até B, intervalo fechado de A até B. Agora, pode estar aberto de um lado só, por exemplo. Aqui está fechado à esquerda, então, ó, fechado no A e aberto no B. Como que a gente escreve com essa notação aqui de conjunto? Esse intervalo, esse pedaço de reta, contém os números que pertencem aos reais, tal que esses números são maiores ou iguais a A e menores que B, certo? Ó, o B não está contido, não pertence nesse intervalo, né? E o A pertence. E na notação de intervalo eu posso escrever assim: A com colchete, né? Porque o intervalo é fechado à esquerda, e B com parênteses ou colchete para fora, tá? Vamos ver mais um exemplo. Agora o contrário, fechado à direita e aberto à esquerda. Esse intervalo contém quais números reais x? Então, contém os números reais x, tal que x é maior que A e menor ou igual a B. Então, agora o A não pertence ao intervalo e o B pertence. Ou na notação de intervalo, ó, parêntese no A que é aberto, né? E colchete no B que é fechado. Tudo bem? E agora aqui, quando a gente tem um lado inteiro da reta numérica, né, da reta real. Então, uma semi-reta do lado esquerdo ou uma semi-reta do lado direito. Como que eu vou representar isso? Esse intervalo aqui contém os x que pertencem aos reais, tal que x são menores ou iguais a b, só, não é? Ó, aqui é fechado, então
inclui o B, né? O B pertence a esse intervalo e contém todos os números menores ou iguais a B, certo? E na notação, nessa notaçãozinha aqui de intervalo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse intervalo termina no B fechado. Então a gente, né, vai representar o B fechado. Mas onde ele começa? Ele não começa, né? Ele é infinito para a esquerda. A gente vai representar com o símbolo de infinito. Nós vamos colocar assim, ó. No caso, como ele é para a esquerda, é menos infinito. Se fosse para a esquerda, para a direita, seria só infinito ou mais infinito. E como que eu coloco? Que símbolo que eu coloco aqui, né, para fechar esse intervalo? Nunca coloque colchete, nunca coloque intervalo fechado no infinito. Por quê? Então aqui é aberto. Infinito não é um número, é um símbolo só para representar, né, a continuidade da reta. Então a gente sempre vai usar intervalo aberto, menos infinito até B. Da mesma forma, essa daqui, ó, contém os números que pertencem aos reais, tal que x são menores que b, porque agora o b não pertence a esse intervalo, é aberto. Como que a gente representa nessa notação? Ó, de menos infinito até b, agora o b é aberto, certo? E esse daqui? X que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. A semi-reta do lado direito, certo? Fechado no A. Então, ele começa no A e vai até onde? E vai até mais infinito. Então, infinito sempre é aberto, começa no A fechado. Gente, tomem cuidado que nessa notaçãozinha aqui, né, de intervalo, a gente sempre tem que representar da esquerda para a direita, tá? Do menor para o maior, tudo bem? Aqui, como que eu vou escrever esse conjunto? Ó, na notação de conjunto, x pertence aos reais, tal que x é maior que A. Na notação de intervalo, é aberto no A e contém todos os números à direita, certo? Mais infinito, ok? E isso daqui, que é a reta real, né? A gente poderia representar na notação de intervalo assim, ó, de menos infinito até mais infinito, ou todos os reais, tá certo? Esse conjunto é todos os reais. Bom, vamos ver um exercício, como representar? Ó, nós vamos representar nas diferentes notações, né, o intervalo dado graficamente aqui. Esse intervalo aqui contém todos os números à direita de menos 2. Como que fica na notação de intervalo? Observe que é fechado no menos 2. Então, ó, intervalo fechado no menos 2 e não termina, né? Mais infinito. E na notação de conjunto? X que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2, né? Todos os números maiores, e inclusive o menos 2. Esse daqui, ele não começa, ó, não tem começo, né? Então eu coloco de menos infinito até esse número aqui, que é um número irracional, né? 3 raiz de 2, fechado. Opa, fechado. O 3 raiz de 2 pertence ao intervalo, certo? Aqui é colchete. Como que fica na notação de conjunto? X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3 raiz de 2. Tá certo? E por fim, esse daqui, a gente tem o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Então, ele começa no menos 1/4, só que é aberto. Ou seja, o menos 1/4 não pertence ao intervalo. O que que pertence ao intervalo? Todos os númerozinhos, né, depois dele. Observe que não tem como dizer qual que é o próximo, porque sempre entre um número e outro real tem infinitos, tá? Por isso a gente só consegue representar assim, né? Menos 1/4 aberto até 1 fechado. Na notação de conjunto, x que pertence aos reais, tal que menos 1/4 é menor que x, que é menor ou igual a 1, certo? Ó, aqui o x só é maior que menos 1/4, porque ele não pertence, e menor ou igual a 1, tudo bem? Vou deixar aqui um como exercício para vocês, tá? Eu quero que vocês representem, representem aí com a notação correta, né? Com as duas notações desse intervalo. Ó. É aberto aqui, tá? Aberto aqui também. Ok? Esse intervalo aqui no meio. Bom, o que a gente pode fazer também com os intervalos, né? Já que a gente está falando de conjuntos reais, a gente pode fazer as mesmas operações que a gente fazia com conjuntos, que são interseção, união, diferença, complementar, né? A gente pode fazer com os intervalos também. Então, aqui eu estou dando dois intervalos, ó, intervalo A e intervalo B, e estou pedindo algumas operações entre eles. Vamos representar graficamente só para poder enxergar esses intervalos? Ó. O intervalo A
ele começa no menos 1 aberto e termina no 1 aberto, né? Porque é só maior do que menos 1 e menor do que 1. Então, ó, seria esse pedaço de reta aqui, né? Tudo bem? O intervalo B. Intervalo B. Ele começa no 0 fechado e termina no 5 aberto. Peraí, deixa eu desenhar um pouquinho maior aqui. Onde vai estar o 0? O 0 não está aqui no meio? É interessante sempre que a gente for fazer operação com intervalos, né? A gente posicionar os números na ordem correta, tá? Agora o 5 vai estar 4 unidades para a direita aqui do 1, né? Como eu desenhei pequeno, deixa eu representar mais ou menos aqui. Já dá para a gente entender. O 0 é fechado. O que quer dizer o 0 fechado? O 0 pertence ao intervalo. E o 5 é aberto. O 5 não pertence ao intervalo. Então, contém esses números aqui, tá? Operações. Nossa, desculpa a tortice aqui da figura. As operações. A interseção com B. A interseção não é o que está em comum entre os intervalos? Então, vamos olhar aqui, ó. O que está em comum entre as duas retas? Qual a parte que eu pintei tanto em uma quanto na outra? Não é essa parte aqui, do 0 até o 1? Então, a interseção, vamos representar aqui, ó, a interseção com B. Vai dar um intervalo que começa no 0 e termina no 1. Agora, vamos decidir se é aberto ou fechado. O 0 está nos dois intervalos? Tá. Ó, ele é fechado aqui, então ele está no segundo, está no B. E como ele está aqui no meio, né, desse pedacinho aqui, ele está no A também. Então, o 0 pertence à interseção. Agora, o 1. 1 é aberto ou fechado? O 1 está aqui, nesse segundo intervalo. Por quê? Porque ele está no meio, entre o 0 e o 5. Mas no primeiro intervalo ele não está, ele é aberto. Então, o 1 não faz parte da interseção, porque para estar na interseção não tem que estar em ambos. Então, no 1 é aberto. Então, a interseção entre A e B é fechado no 0 até 1 aberto, certo? E a união entre A e B? A união não é tudo? Não é eu pegar todos os dois intervalos? Então, eu vou juntar tudo, né? Vai começar aqui no menos 1 e vai até aqui o 5. Então, ó, minha união vai começar no menos 1 e vai até o 5. O menos 1 faz parte da união? Não, ele não está em nenhum dos dois intervalos. Observe que para estar na união, né, tem que estar em pelo menos um dos dois. Então, o menos 1 é aberto. E o 5 também é aberto, porque ele não está em nenhum dos dois intervalos. Ele não está no A, né, porque o A termina aqui no 1, e ele não está no B, porque é aberto no B. Certo? Então, a união com B é o intervalo de menos 1 a 5. Agora, a diferença. O que é A menos B? Então, ou seja, o que está em A e não está em B. Então, é o contrário da interseção, né? Eu vou pegar a parte que está aqui na primeira reta, está pintada, mas não está na segunda. Concorda comigo que essa partezinha aqui, ó, que começa no menos 1 e termina no 0? Então, ó, vamos agora decidir se é aberto ou fechado. O menos 1 está em A e não está no B? Não, né? Ele não está em A, então é aberto no menos 1. Agora o 0. O 0 está em A e não está no B? Não, ele está nos dois. Então, no 0 também vai ser aberto por causa disso, entenderam? Se aqui fosse aberto no B, ele seria fechado aqui. Deu para entender, gente? Qualquer dúvida, coloquem no fórum, tá? E por fim, aqui, ó, na letra D, é o complementar de A em B. Mas o que é o complementar de A em B? Vamos lembrar. É B menos A, mas se o A estiver contido em B, não é isso? Se o A for subconjunto do B. É verdade, o A inteiro está dentro do B? Não, né? Não tá, ó. Tem um pedaço aqui que não tá. Então, essa operação aqui não se define, não se aplica, tá? Não tem como fazer esse complementar. Tudo bem? Bom, e onde nós vamos aplicar esses intervalos, né? Uma aplicação, depois nós vamos usar para determinar domínio de funções, que é o nosso próximo assunto, tá? O estudo de funções. Mas uma aplicação para a gente entender é na resolução de inequações. O que são inequações? Ao invés do sinal de igual, né, a gente tem uma desigualdade. E aí a gente acha a resposta, a solução dessa inequação, como um intervalo. Se isso aqui fosse uma equação, por exemplo, ó, se ao invés do maior ou igual aqui tivesse um só o igual, fosse assim, x menos 2 igual a menos 5. Como que a gente resolveria? Que número que eu tiro 2 e sobra menos 5, né? Passo o 2 para lá somando e ia ficar algo assim, não é isso? Menos 5 mais 2. Isso dá menos 3, não é? Nessa equação de primeiro grau, aqui eu estou colocando só de primeiro grau por enquanto, tá? Nessa equação de primeiro grau, a gente tem uma solução única, né? Para igualdade, a solução é um valor de x. Agora, para a inequação de primeiro grau, a gente não vai ter um valor só possível.
a gente vai ter um intervalo. A gente vai resolver do mesmo jeito. Eu posso passar o menos 2 para lá somando, né? E aí vai ficar x maior ou igual a menos 3. Tá certo? Tá. X maior ou igual a menos 3. Ou seja, qualquer número maior ou igual a menos 3, se eu colocar aqui e tirar 2, vai dar maior do que menos 5, maior ou igual a menos 5. Por exemplo, coloca 0. 0 menos 2. Não sobra menos 2? Menos 2 não é maior do que menos 5? Coloca 7. Qualquer número maior ou igual a menos 3. 7 menos 2, sobra 5. 5 é maior do que menos 5. Tudo bem? Entenderam? Então, a solução dessa equação, ou seja, quais números eu subtraio 2 ou eu somo menos 2 e o resultado é maior ou igual a menos 5. São todos os números maiores ou iguais a menos 3. Então, é um intervalo, né? É o intervalo que começa no menos 3 e vai para a direita, certo? Ou, na notação de intervalo, né? Menos 3 aberto até mais infinito. Essa seria a solução dessa inequação, certo? Conjunto de solução dessa inequação. Da mesma forma, vamos pegar essa inequação aqui de baixo, ó. Para resolver essa inequação, eu preciso isolar esse x, mas o x observa que essa inequação tem 3 membros, né? E o x está aqui no meio. O que a gente pode fazer? Eu posso somar 1 em todos os membros primeiro, por quê? Porque aqui tem menos 1. Eu quero cancelar esse menos 1. Qual que é o oposto de menos 1? É mais 1. Então, eu vou somar mais 1 nos 3 membros. Aí, do lado de cá vai ficar 3 mais 1, 4. Mantém o sinal, né? Menos 1 mais 1 vai cancelar, sobra 2x aqui. E aqui, 8 mais 1, 9, certo? E para eliminar esse 2x aqui no meio, né? Eu quero saber só o intervalo de x, não o intervalo de 2x. O que a gente faz? A gente divide por 2. E aí, divide por 2 nos 3 membros, tá certo? Aí, o que vai ficar? 4 dividido por 2. 2. 2x dividido por 2, x. E 9 dividido por 2 dá fração, né? 4,5, né? Mas eu vou deixar na forma de fração, assim, 9,5, tá? Então, esse é o intervalo de x, ó. Então, assim, quais valores de x que satisfazem essa desigualdade? Se eu colocar aqui, né? Multiplicar por 2, subtrair 1, dá um número entre 3 e 8. O x tem que estar entre 2 e 4,5, certo? Observe que é x maior e menor, não é maior ou igual, né? Então, é intervalo aberto do 2 até o 9,5 ou 4,5, certo? Ou na notação ainda, né? Essa é a solução da inequação. Ou na notação de conjunto, né? X que pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e menor que 9,5. Tudo bem? Essa inequação é parecida com a anterior, né? A gente tem 3 membros e eu vou isolar o x aqui para determinar em qual intervalo deve estar o x para que satisfaça essa desigualdade. Ou seja, na hora que eu substituir aqui, multiplicar por menos 2, somar 1, deu o número entre menos 3 e 5, tá certo? Aí o que a gente vai ter, né? Eu preciso isolar esse x, então eu vou começar eliminando esse mais 1. E aí eu vou somar então o oposto de mais 1, que é menos 1, nos 3 membros. Somando o oposto de mais 1, aqui vai ficar menos 3 com menos 1, menos 4. Mantém ainda o sinal de desigualdade, né? Aqui vai ficar mais 1 e menos 1 vai cancelar, vai sobrar esse menos 2x aqui no meio, né? E aqui, 5 menos 1, 4. E aí agora, para determinar esse x, a gente pode, para tirar esse menos 2, eu posso dividir por menos 2, não é? Porque eu tenho menos 2 multiplicando. Só que aí, observem, né? Eu vou precisar dividir por menos 2 nos 3 membros. Só que o que acontece quando a gente, numa inequação, numa desigualdade, quando a gente divide por um número negativo? Vamos pensar aqui numericamente para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, 3 é menor que 5, não é? É uma desigualdade válida. Agora, se eu dividir por menos 1 essa expressão, dos dois lados, 3 dividido por menos 1, menos 3. 5 dividido por menos 1, menos 5. Continua sendo verdade? Menos 3 é menor que menos 5? Não, é o contrário, não é? Menos 5 é menor que menos 3. Ele está à esquerda na reta numérica. Então, a desigualdade se inverte, ok? Isso acontece sempre que a gente multiplica por um número, multiplica ou divide a expressão, né? Que são operações inversas, por um número negativo. Então, é uma característica de qualquer inequação, de qualquer desigualdade. Então, eu estou dividindo tudo por menos 2. O que vai acontecer com essas desigualdades aqui?
vai ficar ao contrário, ó. Ao invés de menor ou igual, vai ficar maior ou igual. Ao invés de menor, vai ficar maior, tá certo? E aí, menos 4 dividido por menos 2, regrinha de sinal, negativo, negativo, positivo, 4 por 2, 2. Menos 2 por menos 2 vai sobrar um x. E 4 dividido por menos 2 dá menos 2, tá certo? Ou seja, x tem que ser maior que menos 2 e menor ou igual a 2. O jeito certo, né, o jeito mais bonitinho de escrever isso daqui, na ordem correta, seria essa, né, do menor para o maior, certo? Notação de intervalo, qual é a solução dessa equação? Começa no menos 2 aberto, não, menos 2 não pertence ao intervalo, termina no 2 fechado. Notação de conjunto, x pertence aos reais, tal que menos 2 é menor que x, que é menor ou igual a 2, certo? Essa é a forma correta de representar. E agora eu deixo essas duas aqui para vocês resolverem, tá? Ó. Tentem resolver essas duas inequações, dar a resposta na notação de intervalo, na notação de conjunto e comentar no fórum, tá bom? Até o próximo.